caríssimos irmãos bispos, comunicadoras e comunicadores do nosso Brasil, gente boa, da nossa Pascom. Sexto Encontro Nacional da Pascom, sexta edição deste evento. Gosto de dizer, sob o sinal da esperança. Afinal de contas, nós estamos aqui aos pés de Nossa Senhora Aparecida, a rainha e padroeira do Brasil, com os braços dados numa grande rede de fraternidade. Graças a Deus. E nesse sentido, nossa comissão de comunicação da CNBB, composta por 3 bispos, eu que presido a comissão, juntamente com Dom Devair, que é bispo auxiliar de São Paulo, que deverá estar conosco, e Dom Roque, que é bispo auxiliar do Rio de Janeiro, bem como o Padre Xavier, que todos vocês conhecem, e o Padre Rafael. Esta nossa comissão, em unidade com o Conselho de Pastoral da CNBB, se sente muito honrada de poder receber cada um de vocês, cada um e cada uma que deixou sua casa, sua comunidade, seus afazeres, seus compromissos, e veio aqui celebrar conosco a alegria de servir. Sim, a alegria de servir nesta labuta em fazer chegar ao coração das pessoas o melhor de todas as notícias: Jesus Cristo. Jesus, o perfeito comunicador do Pai, o nosso modelo, nossa fonte, nosso horizonte, nossa meta. Portanto, repito aquilo que o Padre Andrei, a nossa secretária, acabou de dizer: sejam de fato todos muito bem-vindos. E eu começo este encontro, como missionário redentorista que sou, me apoiando numa história bem singela que eu escutei no outro dia atrás e me encheu de contentamento. Ouvi essa história do professor Eugênio Mussac, médico e palestrante sobre gestão. O doutor Eugênio dizia que na natureza exige algo chamado líquen. E este líquen parece uma planta, mas na verdade é um organismo misto, formado pela junção de um fungo com uma alga. Assim o Dr. Mussac ensinava. E dizia: o fungo fornece a água de que a alga precisa para fazer a fotossíntese. O resultado nutritivo dessa reação química é distribuído entre ambos. Então, eles se completam. Esse fenômeno, segundo o Dr. Eugênio, chama-se simbiose, termo que em latim significa exatamente vidas juntas. Comunicadores e comunicadoras, uma espécie de simbiose humana e espiritual poderia ser o objetivo principal deste nosso 6º Encontro Nacional da Pascom. Gostaria que tivesse esse espírito entre nós. Aqui cada um vai oferecer o que tem de melhor, oxigenar o outro, podemos dizer, e o resultado virá com o enriquecimento intelectual, o enriquecimento humano, eclesial, pastoral, de todos e de todas. E desse modo, não somente os palestrantes e facilitadores dos seminários, gente competente, mas não somente eles, esses convidados, vão oferecer suas contribuições, mas todos nós
todos os agentes e os interessados na pastoral da comunicação. Essa simbiose se realizará na atenção aos conteúdos propostos, mas também no modo educado, simpático, festivo, amigo, generoso de tratar uns aos outros neste tempo em que nós estaremos convivendo. Nas partilhas, nas conversas dos intervalos e no engajamento das celebrações litúrgicas. Façamos deste momento um momento de crescimento entre todos nós, e cada um partilhando aquilo que tem. E que riqueza a nossa de reunirmos comunicadores de todo o Brasil, das mais díspares e diferentes realidades deste nosso Brasil, realidade social e eclesial. Quero destacar 3 aspectos que, a meu ver, poderão animar nossa simbiose, nossa partilha, nossa convivência durante esses 4 dias, e que também pode permanecer como pano de fundo do nosso encontro. 3 aspectos. Primeiro, comunicadores e comunicadoras, não deixemos de observar e conhecer melhor os novos modos de expressão que estão se consolidando em nossos dias e formatando novos canais eficazes da comunicação, apoiados na revolução tecnológica. Novos modos de expressão. Atenção, porque nós temos muito a aprender um com o outro e com aqueles que serão os nossos facilitadores. Segundo, o Brasil está gritando, pedindo aos comunicadores que não se distanciem das conquistas democráticas e da sua responsabilidade social. Gente, a realidade pede de nós um maior engajamento como comunicadores cristãos que somos, e instigam nossa criatividade profética. Não podemos nos distanciar da realidade que vivemos, senão comunicaremos o quê? Terceiro ponto, como comunicadores cristãos, comunicadores católicos, reafirmemos o compromisso total e constante com a verdade que nos liberta. E esta verdade é uma pessoa, tem cara e tem nome: Jesus Cristo nosso Senhor. Insisto sempre sobre isso. Nós, comunicadores cristãos, não comunicamos a nós mesmos, mas aquele que é a razão da nossa vida, e nosso compromisso é com a verdade do seu Evangelho, senão perdemos a nossa razão de ser. No documento preparatório para o Sínodo dos Bispos, que será logo em outubro e que terá como temática, e vocês sabem disso, os jovens, a fé e o discernimento vocacional, encontramos naquele documento uma palavra clara que, a meu ver, deve ser assumida por nós, comunicadores da Igreja. No texto se afirma que o mundo das novas mídias se tornou verdadeiramente um lugar de vida. Eu repito, se tornou verdadeiramente um lugar de vida para as jovens gerações especialmente. Considerando essa constatação, eu ouso dizer então que é lá que nós devemos estar, naquele ambiente, e isso é urgente. O documento recorda ainda os riscos desse novo lugar de vida e de comunicação, mas ressalta
que a comunidade cristã ainda está construindo a sua própria presença nesse, podemos chamar, novo Areópago. Portanto, não nos dispersemos. Nosso encontro este ano tem como tema central, e não nos esqueçamos disso, comunicação e igreja. Responsabilidade nossa, como comunicadores da igreja. Aí está, portanto, um desafio que se escancara para nós comunicadores cristãos: ocupar urgentemente o mundo das novas mídias. Uma pesquisa realizada em preparação para o Sínodo dos Jovens, por exemplo, mostrou que entre os atuais comunicadores informais que conquistaram um grande público no mundo inteiro, os chamados youtubers, a presença de católicos é sem grande expressão. Isso foi para nós uma certa frustração. Parece que de 540 milhões de pesquisados, não chega a 6% o número de posições ali colocadas que refletem o Evangelho, a nossa doutrina católica, as nossas coisas. É muito pouco. E para se tornar um desses comunicadores, você sabe, não se trata de operações caras e nem de produções exigentes. Eles se destacam justamente pelo despojamento, pela criatividade e pelo modo realista e bem-humorado que tratam as grandes questões que a vida em sociedade apresenta. Então é preciso a nossa ação, a nossa preocupação, a nossa consciência. Ali a vida acontece. O sociólogo espanhol Manuel Castells, autor do conhecido livro A Sociedade em Rede, creio que muitos de vocês conhecem, quando participou de um congresso sobre pastoral nas grandes cidades no ano de 2014, promovido pelo arcebispo emérito de Barcelona, cardeal Sistac, ele disse que a igreja tem diante de si caminhos de reconstrução de vínculos. Assim afirmou o estudioso. E esses caminhos não podem ser mais uma estratégia de mercado. Não, mas deve ser um propósito de melhora social. Interessante o que ele nos disse. Inspirado no Papa Francisco, que ele chama de renovador da igreja, o estudioso diz com todas as letras que é preciso investir nas redes sociais, não para lucrar, mas para evangelizar. Não, diz o estudioso, nas redes sociais eclesiásticas, mas naquelas justamente utilizadas pelos jovens. Portanto, não é para ficar falando a nós mesmos, mas para falar àqueles e aquelas que não querem nos ouvir. Ocupar esses espaços, justamente para falar àqueles que insistem em ser indiferentes ao Evangelho. Que missão maravilhosa nós temos e que grande desafio temos. Essa fala de Castells merece, com certeza, ser meditada por todos nós. E ele, interessante, batizou a sua conferência de Anjos e Demônios das Grandes Cidades. Anjos e demônios. E ao caracterizar alguns demônios, ele acaba nos dando pistas importantes sobre o tipo de tema e problema para enfrentarmos em nossas ações nas novas mídias. Ele dizia: os demônios, o desemprego, a poluição ambiental, a pobreza que chega à miséria, a falta de alojamentos e transportes, a desintegração do tecido social, a desconfiança
em relação ao próximo. Interessante, o homem é lobo do homem. Parece que desenvolve esse pensamento. O individualismo, a desconfiança em relação ao próximo, a frustração diante dos convites ao consumismo, a violência, o medo, e conclui: uma sociedade que cresce amedrontada interrompe os relacionamentos humanos. Veja com o que nós estamos lidando. Um outro aspecto que quero abordar, um aspecto importante que acredito eu deve perpassar nossas conversas e nossas tratativas neste encontro, e é justamente aquele que vai de algum modo nos preparar para o Multicom de 2019, que será realizado em Goiânia em julho, e terá como tema central comunicação, democracia e responsabilidade social. Coloque este tema no seu coração: comunicação, democracia e responsabilidade social. Na verdade, o tema nos diz: são parâmetros permanentes que não podemos perder de vista em cada um dos temas que serão apresentados nesses dias aqui em Aparecida. Comunicação, democracia e responsabilidade social. Não podemos perder de vista que nossa reflexão sobre comunicação e igreja está intimamente conectada com um conceito mais amplo e inclusivo de comunicação. E desse desafio depende a construção de um novo mundo, um mundo mais parecido com o reino de Deus, um mundo que seja promotor de uma cultura de amor e de paz. Senão, que comunicação faremos? Os valores da democracia e da responsabilidade social não podem faltar em nossas discussões desses dias, de jeito nenhum. Do mesmo modo como não se pode fechar os olhos para os contravalores na vida em sociedade, especialmente aqueles do Brasil dos nossos dias. Ao falar aos líderes dos movimentos sociais, o Papa nos ajuda nessa reflexão. Ele falou lá no Vaticano em novembro de 2016. Papa Francisco amplia um tema recorrente quando se toca na temática atual da democracia e de uma ameaça que nos apavora e que nos toca muito proximamente: a questão da corrupção. Ele disse: assim como a política não é uma questão de políticos, também a corrupção não é um vício exclusivo da política. Há corrupção na política, há corrupção nas empresas, há corrupção nos meios de comunicação, há corrupção nas igrejas e há corrupção também nas organizações sociais e nos movimentos populares. E concluiu: é justo esclarecer que quantos escolheram uma vida de serviço, e nós estamos aqui para servir, têm uma obrigação interior que se acrescenta à honestidade com a qual qualquer pessoa deve agir na vida. A quem muito é dado, muito é pedido. A medida é muito alta. É preciso ter a vocação para servir com um forte sentido de austeridade e de humildade. Guardem essas duas palavras: austeridade e humildade. São, portanto, valores que precisam nortear a busca de soluções para os nossos problemas sociais, para os nossos problemas políticos, econômicos e, por que não, para os nossos problemas comunicacionais. Conteúdos, métodos, uso de tecnologias e outras variáveis da comunicação neste cenário precisam necessariamente de vinculação ética.
de modo a responder às garantias de uma democracia cada vez mais madura, cada vez mais robusta, e o despertar da prática de uma cidadania que favoreça a maior responsabilidade de todos com a vida de todos. Entende a grandeza do nosso trabalho? Um último aspecto que entendo oportuno ressaltar. Quero colocar em relevo neste início do nosso Encontro Nacional da PASCOM o que é, enfim, o centro da nossa missão de comunicadores da Igreja: a busca da verdade. Este ano de 2018 tem sido até aqui inspirado pela mensagem que nos foi dada pelo Papa Francisco para o último Dia Mundial das Comunicações, amplamente divulgado pela nossa comissão e particularmente acolhido pelas comunidades. Nós, como comissão, ficamos muito contentes como a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações foi acolhida e foi trabalhada. A gente agradece muito a cada um e a cada uma de vocês por isso. A mensagem trouxe-nos um novo alerta contra as ciladas da mentira, da manipulação, do engodo representado pelas fake news. Você sabe disso e trabalhou esse tema. E uma firme orientação a mensagem nos trouxe para fixarmos os olhos na verdade que é Jesus Cristo. O Papa focou muito nisso. A abertura simpática do Papa Francisco aos autores da literatura universal, e aqui é um outro interessante trecho que ele nos traz, coloca em relevo valores humanos, o que o levou a citar um conhecido escritor, Fyodor Dostoiévski, e sua memorial obra Os Irmãos Karamazov. O Papa trouxe o seguinte trecho que nos ajuda a refletir justamente nesse clima do que nós estamos falando. Quem mente a si mesmo, Dostoiévski escrevendo, quem mente a si mesmo e escuta as próprias mentiras, chega a pontos de já não poder distinguir a verdade dentro de si mesmo nem ao seu redor. E assim começa a deixar de ter estima de si mesmo e estima dos outros. Depois, dado que não tem estima de ninguém, cessa também de amar. Então, na falta de amor, para se sentir ocupado e se distrair, abandona-se às paixões e aos prazeres triviais. E por culpa dos seus vícios, a palavra é forte, torna-se como uma besta. E tudo isso deriva do mentir contínuo aos outros e a si mesmo. Traduzindo, uma mentira reafirmada muitas vezes pode se impor como uma verdade, até o ponto do mentiroso se convencer de sua falsa verdade e da sua mentira. Veja com o que nós estamos tratando. Dostoiévski toca, portanto, numa das grandes feridas da cultura mediática do nosso tempo. A mentira tem um poder sofisticado para se imiscuir em quase tudo, desde uma simples e aparentemente ingênua foto postada numa rede social, até projetos de robôs super capazes para disseminar mensagens que servem propositalmente a interesses políticos e econômicos, a grupos de poder. E se a mentira se mobiliza de forma tão assustadora, comunicadores e comunicadoras, torna-se urgente um novo e
firme anúncio da verdade que liberta. Ou como diz o Papa Francisco, o antídoto mais radical ao vírus da falsidade é deixar-se purificar pela verdade. E diz ainda o Papa, na visão cristã, a verdade não é uma realidade apenas conceitual, que diz respeito ao juízo sobre as coisas, definindo-as verdadeiras ou falsas. Não, a verdade não é apenas trazer à luz coisas obscuras, desvendar a realidade. A verdade tem a ver com a vida inteira. Repito, a verdade tem a ver com a vida inteira. Este ou esta é uma proclamação para ecoar em nossos ouvidos e em nossos corações. A verdade tem a ver com a vida inteira. Assumamos esta bandeira em nosso serviço comunicacional. Agradeço e levo o nosso agradecimento para João Batista, Dom Orlando Brandes, e a você, reitor do santuário, agradecemos de coração, vocês que nos acolhem. Agradeço a presença dos professores, doutores, mestres, estudiosos em comunicação, aqueles e aquelas que já estão aqui, outros e outras que ainda chegarão. Quero saudar a Joana Puntel, o Moisés Barbelotto, o Elson Faxina, Ricardo Alvarenga, Jessé Barbosa, Helena Coraza, que nos ajudarão a refletir nesses dias. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês em estar aqui e pelo imenso trabalho que realizam em prol da comunicação da Igreja nesse Brasil. Nós nos apoiamos na reflexão de vocês, saibam disso. Quão grande é esta responsabilidade, então, de vocês. Muito obrigado de coração. Agradeço a Dom Leomar Costolin, que vai estar conosco e que também reforçará o grupo dos expositores. Acolho e agradeço aos membros da nossa comissão, Dom Devair Araújo e Dom Roque Souza. Do mesmo modo, acolho e agradeço a presença dos bispos referenciais já presentes, belo trabalho que realizamos em comum, e aqueles que ainda virão, os referenciais de comunicação nos regionais da CNBB. Muito obrigado pela presença, é para nós da comissão um grande apoio. Parabenizo e agradeço ao Padre Antônio Xavier pela organização deste encontro, se esmerou para fazê-lo. Agradeço também ao Padre Rafael, que também é responsável nesta organização e se esmerou particularmente no trabalho para os prêmios da CNBB, que serão outorgados durante este nosso evento pela primeira vez, precisamente no dia 20 de julho próximo. Muito obrigado, Padre Xavier, muito obrigado, Padre Rafael. Agradeço ainda a todos vocês, agentes da PASCOM em todo o Brasil, e desejo que nosso encontro seja uma belíssima experiência de vida e de fé. Formemos um único corpo evangelizador. Obrigado e bom encontro a todos.